noite, igreja. O refrão dessa música diz: te louvarei, não importam as circunstâncias. Que a gente possa viver essa verdade, independente de estarmos na igreja, de estarmos em casa, que a gente possa viver esse constante louvor ao Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Boa noite, meus irmãos, sejam bem-vindos. Este é o culto da Igreja Presbiteriana do bairro Mambaí, o culto ao nosso Deus. Muito legal podermos interagir através dessa plataforma digital, através do YouTube. E eu vou pedir para que os irmãos se inscrevam no nosso canal, curtam os nossos vídeos, para que essa mensagem alcance ainda mais outras pessoas. É importante a gente lembrar, meus irmãos, que mesmo nessa plataforma, nós estamos cultuando ao nosso Deus. Nós estamos aqui para louvar, para adorar o nome dEle. E lá no Salmo 67, fala assim: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te, ó povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Este é o convite que eu faço para vocês agora. Vamos louvar ao nosso Deus, vamos adorar ao nosso Deus, assim como se estivéssemos aqui na igreja. Nosso Deus, Ele é digno de honra, Ele é digno de louvor, Ele é digno de adoração. Nesse período de dificuldade, meus irmãos, que estamos passando, de distanciamento social, é muito importante nos apegarmos à palavra de Deus. Nós não podemos deixar de ler a palavra, nós não podemos deixar de adorar ao nosso Deus, de buscar a Ele. E é na palavra dEle que nós encontramos. Meus irmãos, que cada um aí na sua casa possa estar buscando, neste momento, a palavra do nosso Deus. Eu gostaria de ler também com os irmãos, lá em 1 João 1, 8 e 9. Diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Temos a oportunidade, neste momento, de fazer uma autorreflexão em tudo aquilo que nós fizemos que desagradamos ao nosso Deus. Todas aquelas coisas em que deixamos de fazer também e desagradamos ao nosso Deus. Que cada um, neste momento, possa estar refletindo. Vamos fazer a oração
neste momento, fazer oração ao nosso Deus, pedindo para que Ele perdoe os nossos pecados. Ó Pai, obrigado pela oportunidade que temos agora de confessar os nossos pecados, ó Deus. Pedimos perdão ao Senhor por tudo aquilo que nós fizemos e desagradou ao Teu coração. Ó Deus, somos tão falhos, ó Pai. Ó Deus, somos imperfeitos, ó Deus, e nós precisamos, ó Pai, do Teu perdão. Obrigado, ó Deus, por esta palavra que nos consola, que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor nos perdoa. Ó Pai, que cada um de nós agora, ó Pai, possamos confessar este pecado a Ti, ó Deus. E sabemos, ó Pai, que é o Senhor que nos perdoa, que é o Senhor que nos purifica, que é o Senhor que nos regenera. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade que temos de confessar neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Outra forma de cultuarmos a Deus é através dos nossos dízimos e ofertas. E neste momento, nós vamos estar consagrando os dízimos e ofertas que estão sendo entregues aqui na casa de Deus. A nossa igreja ela tem compromisso com os pastores, com colaboradores, com missionários e outros compromissos que foram feitos. E são os irmãos que sustentam esta igreja. É através da fidelidade dos irmãos que a igreja honra os seus compromissos. E é um privilégio, meus irmãos, poder participar da obra de Deus. Então eu queria convidar você a estar trazendo o dízimo, a estar entregando o dízimo aqui no gasofilaço da igreja, ou estar fazendo a transferência bancária através da conta que está aparecendo, ou fazendo depósito. Se você também quiser passar o cartão de crédito, aqui na igreja temos o nosso secretário aqui, o Gabriel, no horário comercial. Ele está aqui para estar atendendo cada um dos irmãos. E é muito importante que nós não deixemos de trazer o dízimo. Vamos orar, pedindo para Deus estar abençoando todas aquelas pessoas que puderam fazer isso nesse momento e também abençoando aquelas pessoas que estão passando por dificuldade, aquelas pessoas que estão passando por necessidade. Ó Deus, obrigado, ó Pai. Obrigado, Deus, porque temos o privilégio de contribuir com a Tua obra através dos dízimos e ofertas. Que o Senhor possa abençoar, ó Deus, cada um dos irmãos que entregou o seu dízimo, ó Pai, que entregou a sua oferta. O Senhor possa abençoar a sua casa, ó Deus, possa abençoar, ó Deus, para que nada venha faltar, ó Deus. Pedimos para que o Senhor esteja abençoando aqueles que estarão cuidando desse dinheiro, que estarão administrando esse dinheiro, que seja para a honra e glória do Teu nome, ó Deus, tudo aquilo que for recolhido aqui. Ó Deus, pedimos também por aqueles irmãos que estão passando por dificuldades, aqueles irmãos que estão passando por necessidades. Ó Pai, que o Senhor possa suprir, ó Deus. Sabemos que temos irmãos aqui, ó Pai, que estão desempregados, ó Pai, que o Senhor possa estar dando a provisão para eles, ó Pai. Ó Deus, abrindo as portas, ó Deus, mesmo nesse momento de crise, que eles possam estar sendo recolocados no mercado de trabalho, ó Deus. Abençoa, Pai, cada uma dessas pessoas para que nada venha estar faltando nos seus lares, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém. Sinta o tremor dos montes, ouça o ecoar do mar, quando o povo se levanta para adorar Cristo Senhor. Sinta o tremor dos povos, ouça as vozes a cantar, quando o perdido encontrar Jesus Cristo Salvador. Eu vejo Deus está movendo sobre as nações com o Teu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, Rei que vem. Abra o coração e deixa a música ecoar por toda a terra.
som de esperança, som de júbilo, faz-nos dançar ao Rei da Glória. Sinta o tremor das trevas, ouça o som dos a louvar, e as nações em um só coro, toda a terra restaurar. Vejo Deus está movendo entre as nações com teu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abriram pra Jesus Cristo, o Rei que vem. Abra o coração e deixa a música ecoar por toda a terra. Um som de esperança, Som de esperança, som de júbilo, faz-nos dançar ao Rei da Glória. Faz-nos dançar ao Rei da Glória. Faz-nos dançar ao Rei da Glória. Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Nós já cantamos, nós já oramos ao nosso Deus e agora nós vamos para o momento da exposição da palavra. Eu gostaria de compartilhar um texto com vocês que está no livro de João, no capítulo 15, e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Assim diz a palavra de Deus: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der frutos, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. O interessante aqui desse texto que nós acabamos de ler é que nós podemos observar que Jesus, como de costume, ele trabalha com símbolos e com imagens que faziam parte ali da herança religiosa dos judeus. O símbolo que Jesus ele está utilizando aqui é o símbolo da videira, ou da vinha. A videira e a vinha, ela é um símbolo que está presente em quase todo o Antigo Testamento. Se você abrir a sua Bíblia lá no livro de Isaías, no capítulo 5 e no versículo 7, você vai perceber que o profeta ele apresenta Israel como a vinha de Deus. Se você ler lá em Jeremias 2, no versículo 21, o profeta ele diz que foi o próprio Deus que plantou. E também nós podemos encontrar lá no livro de Oséias, no capítulo 10, no versículo 1, em Ezequiel, no capítulo 19 e no versículo 10. E nós também podemos encontrar lá em Salmos, no Salmo de número 80, no versículo 8, que o salmista ele canta
pensando acerca da libertação do povo. Então eu poderia ficar aqui falando com os irmãos até amanhã acerca de versículos versículos lá no Antigo Testamento, onde nós encontramos aqui essa ideia da vinha ou essa ideia da videira. A vinha, a videira em si, ela se tornou um símbolo muito forte entre o povo de Israel. Ela se tornou um símbolo tão forte que até na moeda dos Macabeus, nós encontramos lá estampadas o desenho de uma vinha. E não somente na moeda, mas também nós encontramos essa mesma imagem dentro do templo. E a vinha, então, ou a videira, né, você que escolhe o modo como você vai chamar isso, ela formava parte do imaginário religioso judaico. Era o próprio símbolo do povo de Israel. Então, algo que nos chama a atenção aqui, irmãos, é que já aqui no Novo Testamento, Jesus ele refere-se a si mesmo como sendo a videira verdadeira, como a videira real, como uma videira que é genuína. E quando Jesus ele se refere a si mesmo nesses moldes, o que ele está querendo afirmar com isso? O que Jesus está querendo mostrar para aquele povo? Pare e pense, irmãos, aqui comigo. Jesus, ele pega um símbolo que está presente na historicidade religiosa dos judeus há mais de 1000 anos atrás. Há mais de 1000 anos, a vinha, ela está presente na religiosidade dos judeus. E agora, aqui no Novo Testamento, Jesus Cristo ressignifica esse símbolo. E eu pergunto para vocês, para que Jesus ele fez isso? Então, para poder responder aqui essas questões que eu coloquei aqui para a gente, nós precisamos observar aqui o que o texto ele está querendo nos ensinar. A primeira informação que nós podemos encontrar aqui na palavra de Deus, nesse versículo que nós acabamos de ler, é que Jesus ele está dizendo no versículo 1, ele está dizendo, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Jesus ele está mostrando para aquele povo, para aquelas pessoas que estão lá, e especificamente para os judeus, que a verdadeira videira não é o povo, mas que a verdadeira videira é o próprio Cristo, é o próprio Deus. No Antigo Testamento, quando nós olhamos essa relação, né, esse símbolo, o que ele significa, nós nos deparamos com um fato muito interessante, que sempre quando algum profeta ele falava acerca da videira, este conceito ele estava acompanhado também da ideia da degeneração, né, dos pecados de Israel. Então, quando o profeta ele estava usando a videira, quando o profeta ele falava, ó, Israel, que é a videira que foi plantada por Deus, logo em seguida, o profeta ele aplicava o conceito da degeneração. Então, Isaías, ele diz que essa vinha, essa videira, ela se converteu em uma planta selvagem. O profeta Jeremias, ele se queixa que o povo havia se convertido em sarmento de videira estranha. E Oséias, ele se queixa acerca de Israel ser uma videira vazia, uma vinha vazia. Então, a videira como uma figura simbólica em que Israel representava a vida, a comunhão e a frutificação, mas que ao longo da história, ao longo do caminho, Israel ele se perdeu. E Israel, ele perde essa qualidade, ou seja, Israel também ele perde essa qualidade, Israel nunca teve essa qualidade. E aí nós nos deparamos aqui com Jesus no Novo Testamento, se qualificando como a verdadeira videira e colocando o seu pai como o agricultor. Jesus, é como se Jesus estivesse dizendo o seguinte, olha, vocês que creem, só porque pertencem ao povo de Israel, vocês acham que só pelo fato de vocês fazerem parte de uma descendência judaica, vocês que acham que são judeus e membros, segundo a sua opinião, do povo eleito de Deus, vocês estão equivocados com relação a isso.
Porque o povo, o direito de nascimento não pode ser digamos assim, um pré-requisito para conduzir a pessoa à salvação. Porque se para ser salvo, então precisa ser um judeu, então a salvação ela não é uma obra exclusivamente de Deus. Então, ou seja, significa que para eu ser salvo, é só ser filho de alguém. Ser filho de algum judeu, vamos ser mais específicos assim, com relação a essa questão de descendência e de genealogia. Então, o que Jesus ele está mostrando para aquelas pessoas ali é que Ele é a verdadeira videira e que nós não somos os ramos dessa videira a partir de nós mesmos, mas que nós somos o ramo dessa videira porque Jesus Cristo assim o quis. Porque Jesus Cristo uma vez morreu ali na cruz por cada um de nós. Então, a primeira informação que nós destacamos aqui desses versículos que nós lemos, é que Jesus ele está deixando muito claro para os judeus que estavam ali ouvindo ele, que a verdadeira videira não é um povo, mas que a videira verdadeira é o próprio Jesus Cristo. E o segundo elemento nós podemos encontrar aqui no versículo 3 e no versículo 4, onde assim está escrito: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aí lá no versículo 4 ele fala assim, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Olha que coisa interessante que nós podemos destacar aqui também. A primeira informação, então, que Jesus ele está dando, eu quero que vocês entendam que Jesus ele está construindo aqui um raciocínio. O apóstolo João ele está escrevendo acerca de um raciocínio que está sendo construído em cima daquilo que Jesus Cristo está falando, em cima daquilo que Jesus Cristo ele está ensinando ali para aquelas pessoas que estão ouvindo. Então Jesus Cristo começa a construir o seu raciocínio. Ele começa a mostrar de uma forma muito didática, usando ali o exemplo da vinha e da videira, que, primeiro, ele é a verdadeira videira. Que eles não são salvos porque eles são de descendência judaica. A salvação ela não é por uma questão geográfica, a salvação não é por causa de um laço consanguíneo. Jesus Cristo está mostrando isso para eles. E agora Jesus Cristo ele está começando a mostrar outras coisas, ele está construindo o seu raciocínio. E aqui no versículo 3 e no versículo 4, nós podemos chegar à conclusão de que a inutilidade, ela aponta para um desastre. E eu vou explicar isso para vocês. Quando Jesus ele relacionou aqui a sua imagem, a imagem de uma videira, de uma planta, Jesus sabia muito bem o que ele estava falando. A videira, ela era uma planta muito comum ali naquela região da Palestina. E essa planta, ela necessita de muito cuidado. Se você quer obter um bom fruto, você precisa cuidar dessa planta. E todavia, mesmo você cuidando dela, mesmo você se empenhando ali em cima dela, essa planta, essa videira, ela produz dois tipos de ramos. Uns dão frutos e outros não, mesmo sendo cuidados do mesmo jeito. Então, se não houver uma poda desses ramos que não dão frutos, a vinha em si, ela é a maior prejudicada. Então, o que eu estou trazendo para vocês aqui são algumas informações relacionadas a essa planta. Então, por que se poda essa planta? Por que corta os ramos que não dão frutos? Por que isso é feito? Por que isso acontece desse jeito? Porque se não podar, a planta ela não vai conseguir alcançar o seu potencial. Sem o descarte desses ramos inúteis. E Jesus, ele sabia de tudo isso. E Jesus agora, ele diz que os seus seguidores são iguais a esses ramos. E na qualidade de ramos, todos aqui estão sendo podados, todos aqui estão sendo limpos pela palavra de Deus.
Porém, mesmo a pessoa ouvindo a palavra de Deus, mesmo a pessoa sendo impactada pela palavra de Deus, Jesus Cristo está dizendo que há, no meio disso tudo, desse movimento, há os dois ramos. Há o ramo que dá fruto e há o ramo que não dá fruto. Porém, mesmo em contato com a palavra de Deus, alguns ramos são formosos e outros não. Em que pensava Jesus ao pronunciar essas palavras? O que Jesus ele estava querendo dizer? Para quem que Jesus estava direcionando essas palavras? E para responder essa questão, nós vamos partir aqui para dois rumos. O primeiro rumo que nós vamos partir aqui para poder responder essa questão é que Jesus ele estava pensando exclusivamente ali nos judeus, que negaram em aceitá-lo como Messias, e por isso também são considerados ramos inúteis. Por que que o judeu ele não conseguiu conceber a ideia de que Jesus Cristo é o Messias enviado pelo próprio Deus? Porque na cabeça do judeu, ele estava esperando um libertador que promovesse uma libertação social, que tirasse os judeus debaixo do jugo de Roma, e que fizesse com que os judeus, com que os hebreus, com que Israel se tornasse uma grande potência daquela época no lugar de Roma. Então é isso que estava na cabeça dos judeus. E aí, meus irmãos, de qual região nasce o nosso Redentor? De Nazaré. Nazaré era uma província pequenininha, né? Digamos assim, no popular, né? Era um ovinho, era pequenininho. E o Redentor, ele nasce dali. Jesus, ele em nenhum momento ele se preocupou, digamos assim, não foi a ênfase do seu ministério trabalhar com libertação social, mas a libertação que Jesus Cristo promoveu em cima dos seus eleitos, sobre aqueles que eram seus escolhidos e os seus discípulos, era uma libertação espiritual. Jesus promoveu uma libertação espiritual, ou seja, ele morreu na cruz do Calvário, pagando o preço do nosso pecado que herdamos de Adão. Então a libertação de que Jesus ele promove aqui é uma libertação espiritual, mas os judeus não entenderam isso. E os judeus rechaçaram Jesus, e os judeus refutaram Jesus. E eu quero só abrir um parênteses aqui, que quando eu falo judeus, eu não estou generalizando aqui. Porque também naquela época houve muitos judeus que se converteram ao cristianismo. Houve muitos judeus que foram convertidos através da mensagem de Jesus Cristo. Mas por outro lado, havia uma grande parte dos judeus que não aceitaram Jesus Cristo como esse Messias. E esses que não aceitaram Jesus Cristo como Messias são considerados ramos inúteis. Pois bem, eles estavam ali na presença de Jesus, eles ouviam a mensagem de Jesus, mas o seu coração estava fechado para a mensagem. Eles não foram alcançados de forma imediata e de forma irresistível pela mensagem do Evangelho. Ramos inúteis. E o segundo caminho que nós vamos tomar aqui para poder responder o que Jesus, ao pronunciar essas palavras, pensava, Jesus também estava pensando acerca daqueles cristãos cuja o cristianismo consiste num discurso sem prática, em profissão de fé sem mudança de hábitos, e por isso também são considerados ramos podres e inúteis. Jesus ele está falando com aquele tipo de crente, com aquele tipo de cristão que até vem aqui na igreja, que até assiste aí o culto na sua casa, nesse momento, desse culto online, e ele até ouve essa mensagem do Evangelho, essa mensagem do Evangelho até comove ele até pode chorar. Ele pode até demonstrar algum tipo de sentimento relacionado ao impacto da mensagem do Evangelho, mas isso não gera no coração dele a fé fidúcia, que é a fidelidade.
E quando isso não é gerado no nosso coração, a fidelidade a Deus, a fidelidade a Jesus, a fidelidade aos valores do reino de Deus, ainda que isso custe a nossa vida, quando isso não é gerado no nosso coração, meus irmãos, nós nos assemelhamos aos judeus. E nos assemelharmos aos judeus significa que nós estamos dizendo que somos ramos inúteis, ramos podres que serão lançados no fogo. Então é isso que Jesus Cristo está querendo mostrar com esses exemplos aqui. É isso que Jesus Cristo está querendo ensinar para aqueles irmãos que estão ali ouvindo aquilo que Jesus Cristo está falando. É essa a intenção do apóstolo João em relatar as palavras de Jesus. Por outro lado, nós também podemos aqui ler o versículo 5 e o versículo 6. Acompanhe comigo a leitura desses dois versículos. Ele diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Jesus aqui nesse texto que nós acabamos de ler, nesses dois versículos, Jesus mais uma vez, ele está enfatizando que ele é a videira. Ele começa de novo, mais uma vez aqui no versículo 5, dizendo: eu sou a videira, e que nós somos os ramos. Então, quando nós acreditamos nessa verdade, toda a nossa vida ela é reorientada em cima desse princípio, de que Jesus é a videira e de que nós somos os ramos, e que se nós não estivermos nele, nós jamais vamos conseguir produzir nada. E o que acontece com um ramo que não produz nada? Ele é apanhado e ele é jogado no fogo. Então, quando nós acreditamos nesse princípio da palavra de Deus, de que Jesus é a videira, ou seja, Jesus é a centralidade, de que tudo que acontece na nossa vida vem a partir de Jesus, nós somos reorientados em cima desse princípio. Então a nossa vida, a nossa comunhão e tudo aquilo que nós produzimos deve ter como objetivo aqui a glorificação do agricultor, que é Deus. Então toda a nossa vida ela serve para engrandecer e glorificar o nome de Deus. E nós devemos viver de acordo com esse princípio. O caráter de uma espiritualidade frutífera, de uma vida que agrada a Deus e de algo que é benéfico até ao próprio crente, é saber que somente através de Jesus nós temos acesso aos mais ricos tesouros celestiais. Em outras palavras, meus irmãos e as minhas irmãs, é que somente por meio de Cristo que nos vem a vida eterna, e é somente por meio dele que nós vamos conseguir viver de forma apropriada. Então é somente por meio de Jesus que nós vamos conseguir viver em uma vida de santidade. É somente através de Jesus que nós vamos viver de acordo com o princípio de que Jesus é a videira e de que Deus é o agricultor. É somente através de Jesus que nós vamos conseguir mostrar para as pessoas que estão à nossa volta que nós somos cristãos, que nós somos de Jesus. É somente através de Jesus Cristo que nós conseguimos encontrar forças para poder lutar contra os pecados que nos tentam ferozmente todos os dias e todos os momentos. É somente através de Jesus que nós temos a convicção de que a nossa pátria não é aqui, mas de que o nosso lugar por direito, que foi conquistado pelo sangue de Jesus, é o céu. Então nós, enquanto igreja relevante,
Enquanto uma igreja que causa um impacto na sociedade, ela precisa ter muito firme dentro de si esse princípio. O princípio de que se nós não estivermos ligados a Jesus, que é a verdadeira videira, o nosso destino é o fogo, o nosso destino é cruel. O nosso destino é a extinção total, é a aniquilação. É um sofrimento eterno, é uma dor eterna. Então você que está aí assistindo esse vídeo, eu não sei aonde você está, eu não sei como você está, mas vocês precisam acreditar nisso. Apesar de muitas pessoas acreditarem de que não precisam de Jesus para nada, e esse tipo de gente que pensa assim, acha que é dono do seu próprio nariz, ou até mesmo acha que vive uma espiritualidade. O que eu quero dizer para vocês é que todos que pensam assim, todos que estão assim, sem exceção, estão vivendo a maior mentira de suas vidas. Porque nós, seres humanos, nós temos uma necessidade primordial, que é adorar a um Deus, adorar ao nosso Deus, ao verdadeiro Deus, que é Jesus Cristo. Essa é uma necessidade humana. Deus nos criou para que nós tivéssemos como objetivo principal adorá-lo. Mas isso tudo foi quebrado quando Adão peca e a Eva, eles pecaram lá no Jardim do Éden. Até então, tudo aquilo que estava em harmonia, até então, tudo aquilo que estava em ordem, foi acometido de uma tremenda desunião e de uma desarmonia, por conta do pecado que entrou no mundo, através de nós, através do homem. Então Deus, Ele criou as coisas tudo perfeito. Deus criou uma relação perfeita entre criatura e Deus. Deus criou uma relação perfeita entre marido e mulher. Deus criou a perfeição, com perfeição, a família. Deus, Ele criou com perfeição os filhos e o modo como esses filhos devem se comportar diante dos seus pais. Tudo que foi criado por Deus foi criado de forma perfeita. Mas quando o pecado entrou no mundo, por causa do pecado do homem, todas essas coisas foram deturpadas. O maior efeito que o pecado causou no mundo não foi dividir o mundo entre o bem e o mal, porque daí seria muito fácil você perceber aquilo que é mal e aquilo que é bom. Mas pelo contrário, um dos efeitos do pecado foi tornar o mal e o bem ambíguos, de modo que nós, através de nós mesmos, não conseguimos encontrar discernimento para poder separar aquilo que é bom e separar aquilo que é mal. E é por isso que nós, enquanto filhos de Deus, necessitamos de estar ligados a Ele, que é a verdadeira videira. Porque somente ligados a Jesus, que é a verdadeira videira, nós vamos ter discernimento para saber aquilo que é bom e aquilo que é mal, porque Ele nos dá livremente através do seu Espírito, que é o Espírito da verdade, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Então, meus irmãos, o que nós precisamos entender é que toda a nossa vida, ela tem que ser fundamentada em cima desse princípio. E quando a nossa vida é fundamentada em cima desse princípio, nós vamos saber que a nossa utilidade, que tudo aquilo que nós produzimos, aponta para a glória de Deus, como está escrito no versículo 8. Olha o que está escrito no versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Olha o que o versículo 8 está dizendo aqui para nós. Deus, nisto é glorificado meu Pai. O Pai, Ele é glorificado através de nossas vidas, quando nós entendemos esse princípio. E o princípio que Deus está nos ensinando aqui é que nós devemos dar muito fruto. E assim vos tornareis meus discípulos. Eu quero fazer aqui com os irmãos algumas aplicações práticas.
A primeira aplicação prática que eu quero fazer aqui com vocês, irmãos, é que Jesus estabelece que o caminho rumo à salvação de Deus não passava pelo sangue judeu, mas passava pelo sangue do Cordeiro que foi vertido na cruz do Calvário para poder pagar a dívida do nosso pecado. Nenhuma qualidade externa pode justificar a um homem perante Deus. O único que pode justificar o homem perante Deus foi o próprio Deus que se encarnou em Jesus Cristo. A outra aplicação aqui é uma pergunta: de que maneira podemos ser ramos inúteis? De que maneira podemos nos tornar ramos inúteis? Como que isso acontece? Vamos lá. Não ouvindo a Jesus. Ou ouvindo e servindo a Jesus do nosso jeito, não do jeito que Ele pré-estabeleceu para cada um de nós. Ou podemos até reconhecê-lo como mestre, mas diante das primeiras lutas, das primeiras necessidades, das primeiras tribulações, nós abandonamos a fé cristã. E agora, de que maneira nós podemos ser ramos úteis? E a resposta para essa pergunta aqui está mais uma vez lá no versículo 8. Quando nós damos fruto. Porque quando nós damos fruto, nós nos tornamos discípulos de Jesus. Então, para que sejamos um ramo útil, nós precisamos ter a mentalidade de discípulos. Nós precisamos ser discípulos, e ser discípulo é estar ligado na videira verdadeira que é Jesus Cristo e conduzir pessoas ao conhecimento dessa verdade. Então Jesus Cristo ele está mostrando para os irmãos que estão ali, ouvindo, os judeus, até alguns cristãos, alguns discípulos que estavam ali, Jesus ele está ensinando para eles que o ramo útil é aquele que gera discípulo para Jesus Cristo. Por isso, irmãos, que nós devemos entender que para gerar discípulos para Jesus Cristo, nós precisamos estar na videira. Nós precisamos estar em Jesus Cristo, porque se nós não estivermos em Jesus Cristo, nós não vamos conseguir frutificar. Por isso que o título desse sermão aqui é Estar para depois ser. Precisamos ter a convicção de que Jesus Cristo alcançou a minha vida e a sua vida. Então nós estamos em Jesus Cristo. E agora, para ser discípulos, nós precisamos frutificar. Nós precisamos conduzir pessoas ao conhecimento de Cristo. Amém? Deus abençoe a sua vida. Eu quero fazer uma oração com você. Pai, nesse momento, ó Deus, nós queremos, primeiro, agradecer ao Senhor, porque um dia o Senhor conquistou o nosso coração. Porque o Senhor um dia nos tirou da rota que nos conduziria a um destino extremamente cruel, Pai. E o Senhor nos deu a alegria de podermos ser chamados de filhos de Deus e de sermos reconhecidos como discípulos do Senhor, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque sabemos que a verdadeira videira é o Senhor. Porque sabemos, ó Deus, que não é porque eu sou filho de crente que eu sou crente, mas eu sou cristão porque Jesus Cristo alcançou o meu coração e a minha vida. Ó Deus, que nós possamos ter isso muito claro no nosso coração. Porque, ó Deus, são essas convicções que são geradas em nós, através do Espírito Santo de Deus, que nos dá condições de permanecermos firmes em Ti, Pai. Que nos dá condições de sabermos que nós somos de Jesus e que na qualidade de filhos, de pessoas alcançadas por Jesus Cristo, nós devemos, ó Pai, frutificar. Nós devemos, ó Deus, conduzir pessoas ao conhecimento de Jesus Cristo. Então, meu Senhor, nós rogamos ao Senhor que o Senhor nos dê estratégias
Nos dê, ó Deus, ousadia. E nos dê, ó Pai, um coração que está sedento em alcançar pessoas para Jesus Cristo. Através da mensagem do Evangelho, através de um discipulado. Ó Deus, nos ajude, ó Pai, a realizar aquilo que o Senhor está colocando diante de nós como missão, como chamado de Deus para a nossa vida. Que nós, enquanto igreja, possamos perceber, ó Pai, que nós não fomos chamados para poder ficar esquentando o banco de igreja, mas que fomos chamados pelo Senhor para poder discipular as pessoas. Discipular as pessoas que o Senhor está colocando aqui na nossa igreja, Pai. Deus, abre os nossos olhos e coloque pessoas diante de nós para nos ajudar a amadurecer na fé e no conhecimento, mas que também coloque pessoas diante de nós para que possamos ajudá-las a amadurecer e a crescer na fé, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, um grande abraço para você e até o próximo culto. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisas, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde vera adoração, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu, e então cantar eternamente ali.
grandioso és tu.